A paz do Senhor Jesus Cristo, sou o pastor Marcos Garcia e venho aqui apresentar para vocês avivamento. Entenda o que é. O que é um avivamento? Avivamento é o ato de se avivar, ou seja, de se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, despertado e nítido. No âmbito religioso, um período de renovação espiritual, reforço da fé em Deus. No avivamento, buscamos receber o Espírito de Deus, que é capaz de purificar, corrigir e libertar. Diferença do despertamento e avivamento. O despertamento, quando Deus decide deixar um despertamento acontecer em pequena escala, dentro de uma pessoa. Ou seja, é somente uma pessoa, aquela pessoa busca, ela está buscando dela uma transformação individualmente. Então isso é o despertamento, faz com que aquela pessoa estava morna, que a pessoa estava desanimada, o Espírito Santo do Senhor levanta ela. O avivamento significa, em primeiro lugar, que os crentes mornos, cansados, despertem para uma nova vida espiritual e entre outra vez na transformação do Senhor Jesus Cristo. Então o avivamento já é uma coisa maior, é um evento maior de Deus. Então onde ele pega, ele ouve o clamor de várias pessoas com o mesmo propósito de buscar a ele, e ali ele faz uma transformação em cada uma das pessoas. Por que precisamos ter este avivamento? Devido às rotinas diárias, é natural ficarmos cansados, preocupados, fazendo com que se distraímos com as coisas do mundo. Com isso, desviamos do foco principal de nossa vida, que é a plena comunhão com o Senhor, passando a fazer da nossa vida espiritual uma rotina, lendo pouco a Bíblia, não deixando o Espírito Santo falar com nós. Vamos à igreja mecanicamente, com o pensamento longe, preocupado. Oramos não mais com tanta frequência, não falamos mais com Deus, nosso tempo de oração está reduzido. E sem percebermos, estamos morrendo espiritualmente e ficando convencido de que está tudo bem. Ou seja, o que está acontecendo? Você olhar hoje, as pessoas, elas estão, a sua grande maioria, convencidas da palavra. Elas estão convencidas de que elas já estão salvas, então é somente ir na igreja no domingo, ou um dia determinado que ela determinou, ela lê a Bíblia de qualquer maneira, 10, 15 minutinhos, faz uma oração de 5, 10 minutos, e para ela está bom. Então ela não está percebendo que isso aí, ela está morta espiritualmente, ela está convencida espiritualmente. As coisas estão acontecendo do lado da casa dela, na vida dela, na família dela, e ela acha que tudo é normal, porque nós temos que passar por aflições e tudo é normal. Então, quer dizer, o que está acontecendo? O mundo está fazendo com que ela venha a se fechar e ela se conformar, e sem ela perceber, ela está morrendo espiritualmente. E é por isso que é necessário um novo avivamento. A palavra de Deus nos ensina que isto acontece e precisamos nos unir em um só propósito de buscarmos a Deus. Aqui tem alguns exemplos de que pessoas, de povos que se uniram para buscar a Deus, um novo avivamento, uma transformação para chamar a atenção de Deus. Aqui eu separei aqui, 2 Crônicas, capítulo 15, versículos do 8 ao 15, quando o rei Asa chama o povo para voltar ao Senhor Jesus Cristo. Em Atos, capítulo 2, versículos 1 ao 4, a descida do Espírito Santo, quando os apóstolos estavam buscando pela busca do Senhor, orando sem cessar. Aí veio o Espírito Santo e desceu sobre aquele dia, foi conhecido o dia do Pentecoste. E aqui também, no livro de Jonas, capítulo 3, versículos 4 ao 10, o povo de Nínive se arrepende dos pecados e se une a buscar ao Senhor para os perdoarem. Vamos ler aqui esse exemplo de Jonas, que é um exemplo bem natural para nossas vidas hoje. Amém? E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava, e dizia: ainda 40 dias, e Nínive
será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive. E levantou-se do seu trono e tirou de si os seus vestidos e cobriu-se de saco e assentou-se sobre a cinza e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandato do rei e dos grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem beba água, mas os homens e os animais estarão cobertos de sacos. E clamaram fortemente a Deus e se converteram, cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Jonas capítulo 3, versículos 4 ao 10. Vocês viram aqui que Jonas, ele pregou a palavra, mostrou que Deus ia fazer, e Deus tinha determinado um dia, que era 40 dias, ia acontecer a destruição de Nínive. Mas aí o povo aceitou aquela palavra. Ele aceitou e falou assim: poxa, não, nós temos que dar um jeito, nós estamos desagradando a Deus. Nós temos que mudar, nós temos que sair desse comodismo, nós temos que voltar à essência do Senhor. E ali é onde se reuniram e buscaram num só povo, numa só voz, numa só fé, buscando perdão, arrependimento e clamando ao Senhor, pedindo misericórdia para mudar a vida deles. Isso que é um avivamento, isso que foi um avivamento no tempo de Nínive. Qual o objetivo do avivamento? É a chance de retornarmos a Deus e vivermos de acordo com seus propósitos em nossa vida. É ser semelhante a Jesus e seguir todos os seus ensinamentos, fortalecer nossa vida espiritual individualmente. E como o avivamento acontece? Deve começar no coração de cada cristão. Isto não impede que esse movimento seja simultâneo em sua coletividade. Em Atos capítulo 4, versículo 31 ao 33, vemos que o avivamento ocorre de dentro para fora, que o Espírito Santo toca o coração de cada um de maneira especial. Tal transformação se reflete na vida e nas ações. Tanta dedicação a Deus contagia os demais, fazendo com que o avivamento seja coletivo. Vamos ler lá em Atos capítulo 4, versículo 31 e 33. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e todos eles haviam abundante graça. Então, quando você começa a buscar o Senhor, quando você começa a se avivar, quem está ao seu redor também começa a ser contagiado pelo Espírito Santo do Senhor. Como buscar o avivamento? Para obter a renovação espiritual e poder ser abençoado com a vida que Deus nos preparou, é preciso deixar a palavra de Deus transformar seu interior. Sigamos esses 5 passos. Primeiro passo, arrepender-se. Este primeiro passo é o principal. Para que você tenha um avivamento do Senhor em sua vida, arrependa-se dos seus pecados de coração, pois o Senhor Jesus Cristo já te perdoou. Assim receberá o Espírito Santo, como está escrito. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos
e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 38. Então, o primeiro passo é você se arrepender. Todos nós somos pecadores. Todo dia nós pecamos de alguma maneira. É nesse momento que nós temos que reconhecer o nosso pecado, não deixar ele se enraizar, não deixar ele oculto, e sim pedir perdão para o Senhor. É se renovando. Segundo passo, conhecer a palavra. Busque no Senhor conhecimento, e só tem uma forma de você buscar o conhecimento do Senhor, é lendo a Bíblia todos os dias. Aqui a palavra nos ensina: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e se lhe há dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra banda. Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6. Entenda, é necessário você, nas suas orações, todas as vezes nas suas petições, pede para Deus te dar sabedoria na palavra, porque assim ele vai ver o interesse de você, a sua vontade de querer conhecer ele, e ele vai te revelar cada vez mais para ele. Terceiro passo, querer ser transformado. Se você deseja passar por um avivamento, é preciso você querer ser transformado pela palavra. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Então, você tem que pedir para Deus, você precisa ser transformado. E essa transformação, ela tem que vir espontânea de você. É cada momento, cada situação da sua vida, seja no momento de luta, seja no momento de alegria, seja no momento de tristeza, é a sua transformação, que ali é onde você vai começar a entregar a sua vida para o Senhor e vai deixar Ele guiar a tua vida. Quarto passo, orar com persistência. Deus deseja transformar a vida de cada um de seus filhos. Ore pelo avivamento seu e do povo de Deus. Faça jejuns, seja persistente e espere a vontade de Deus agir sobre a sua vida. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Então, é necessário você persistir em oração. É necessário você buscar em oração. É você buscar em seu clamor. Clamar ao Senhor uma mudança. Clamar uma renovação, uma transformação na sua vida. É necessário você buscar sempre em oração, mas com o coração aberto, com o coração disposto a ouvir e obedecer a palavra do Senhor. Quinto passo, coloque em prática a palavra. Quando se coloca em prática a palavra, ou seja, agindo sua fé, você está demonstrando a sua verdadeira transformação. Por isso o apóstolo Tiago disse: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem obras é morta. Tiago capítulo 2, versículo 26. Entenda algo. Fé, ela vem de dentro. A palavra de Deus nos ensina: a fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Mas a transformação pela fé, você tem que materializar ela. Você tem que dar um bom testemunho. Você tem que fazer as obras do Senhor Jesus Cristo. Você tem que colocar o amor do Senhor que está dentro de você materializado, em prática. Porque assim você começa a mudar. Você começa a mostrar para Deus o seu interesse, da sua comunhão, do seu verdadeiro eu, da sua mudança no Senhor. E aí é onde que começa o quê? Aí é onde Deus vai se agradar. E no tempo dele.
Ele vai fazer um novo avivamento na sua vida, ou um novo avivamento na sua igreja. Lembre-se, o avivamento acontece somente pela vontade de Deus, e é Ele quem decide o tempo e o momento. Mas a nossa parte é estar preparado, buscando a cada dia fazer a vontade do Senhor. E digo mais, buscar cada vez mais a transformação no Senhor. Amém? Reflita no que eu vou te mostrar agora. Hoje, com essa atualização da Bíblia, atualização moderna, na linguagem de hoje, o que está acontecendo? A Bíblia está começando a ser atualizada pelos costumes deste mundo. Observe o que está acontecendo. Igrejas vazias e frias espiritualmente. Observe como está a tua igreja. Observe como você está indo na igreja, sua frequência. Falta de oração. Quanto tempo faz que você não ora com pelo menos 1 hora, 40 minutos, 30 minutos para Deus, abrindo seu coração, rasgando seu coração para Deus? A tua igreja, quanto tempo não ora dessa maneira? Quanto tempo não faz isso? Quando chama dia de oração, vem poucas pessoas. Quando chama dia de ensinamento da palavra, vem menos ainda. Então, o que está precisando fazer? Aí eu te pergunto, vou te deixar uma pergunta para você. O povo de Deus está precisando de um novo avivamento? E você? Responde para você mesmo. Sim ou não? O povo de Deus está precisando de avivamento? E você está precisando também de avivamento? Abre o seu coração. Deixa que o Espírito Santo do Senhor venha falar mais contigo. E não esqueça, a salvação ela é individual. E nós vamos ser cobrados pelas nossas obras e por tudo que nós fizemos aqui nessa terra. Amém? Deus abençoe sua vida e de sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo.